Olá pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou a professora Sofia e nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao conteúdo da última aula. Continuando o conteúdo sobre átomos, agora nós vamos ver quem são os isoátomos, isótopos e por aí, e a distribuição eletrônica. Vamos lá? Os isótopos são átomos de um mesmo elemento químico. Aí no nosso exemplo a gente tem o hidrogênio, 3 átomos de hidrogênio, tá? Em que, se eles são do mesmo elemento químico, eles têm o mesmo número de prótons, né? Porque o número atômico tem que ser igual. E, portanto, também na sua forma neutra, eles têm o mesmo número de elétrons, só que o número de nêutrons no núcleo varia. E se o número de nêutrons varia, vamos lembrar, os prótons e os nêutrons apresentam massa, os elétrons não apresentam massa. Então, se o número de nêutrons está variando, a massa desse átomo também varia. É o caso desse átomo aí, vamos ver. O primeiro hidrogênio tem um próton e não tem nenhum nêutron. O segundo hidrogênio tem um próton e um nêutron. E o terceiro hidrogênio tem um próton e 2 nêutrons. Então, o primeiro hidrogênio tem massa atômica 1, né, que é o único próton. O segundo hidrogênio tem massa atômica 2, que é o próton mais o nêutron. E o terceiro hidrogênio tem massa atômica 3, que é o próton mais os 2 nêutrons. Normalmente, esses isótopos costumam ter um deles que é radioativo. No caso do hidrogênio, o primeiro deles, que se chama prótio, é o mais abundante na natureza. Mais de 99% dos hidrogênios que a gente encontra são desse tipo. O deutério é menos de 1% e o trítio é uma porção ínfima. E eles são radioativos. Então, a gente pode usar essa radioatividade para medir a idade de fósseis, por exemplo. A radiação emitida pelos elementos radioativos tem diversas aplicações, como a produção de energia nuclear, tratamento do câncer, diagnóstico de doenças, esterilização de garrafas de vidro, datação de fósseis pelo carbono 14, enfim, diversas aplicações práticas. Os isótopos, observa o nome. Iso vem de igualdade. Os isótopos são átomos que apresentam um número de prótons iguais. E a gente pode ter outros tipos de isoátomos. Na verdade, eles não têm muita aplicação, são apenas coincidências químicas entre átomos, mas esses outros isoátomos costumam cair na prova do IFES, normalmente como alguma pegadinha. Então, vamos falar rapidinho deles. Os isótonos são átomos que têm número de nêutrons iguais, então são átomos de elementos químicos diferentes. Tem número de prótons diferentes também, número de elétrons diferentes, número de massa diferentes, mas por acaso ali um número de nêutrons coincidiu. Isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa. São átomos de elementos diferentes, com número de prótons diferentes, número de elétrons diferentes, número de nêutrons diferentes, e por acaso o número de massa coincidiu entre esses dois átomos. E isoeletrônicos são átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Isso acontece porque os átomos podem perder ou ganhar elétrons. Então, o flúor, por exemplo, tem 7 elétrons na sua última camada. Ele ganha um elétron e se torna um ânion. Ele passa a ter o mesmo número de elétrons que o neônio, que tem 10 elétrons. Então, eu digo que eles são isoeletrônicos. Bem, vamos a alguns exemplos para ficar mais fácil da gente compreender essa parte do conteúdo. Primeiramente, na hora de escrever o símbolo do elemento químico, a gente tem que usar a inicial maiúscula e a segunda letra sempre minúscula. Eu vejo muita gente errando nisso aqui. Por quê? Ah, mas minha letra maiúscula se parece com a minúscula, é tudo parecido. Esquece a sua letra. Não é cada um tem seu alfabeto. Você tem que seguir a regra de escrita certinho. Então, a primeira letra tem que ser claramente maiúscula e a segunda letra claramente minúscula. Esse número aqui em cima representa o número de massa e esse número aqui embaixo representa o número atômico. Do lado de cá também.
que a gente pode observar aqui? São dois átomos de elementos químicos diferentes, que apresentam números de prótons diferentes, que apresentam massas diferentes, mas como eu estou te dizendo que eles são isótomos, isso significa que o número de nêutrons deles é igual. Então vamos verificar como que a gente percebe isso. A gente viu que o número de massa é dado pela soma entre o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, pegando aqui, ó, só o polônio, a massa é 209, o número de prótons é 84 e o número de nêutrons eu não sei. Subtraindo aqui a massa menos o número de prótons, é só a gente pensar, a massa não é prótons mais nêutrons, então eu sei quanto que é a soma dos dois. Eu tiro o número de prótons, vou encontrar o número de nêutrons. Então, eu já vi que o polônio tem 125 nêutrons. Agora vamos lá no astato. O número de massa do astato é igual a 210. O número de prótons do astato é igual a 85. E o número de nêutrons do astato eu não sei. Então, mesma coisa. Se eu sei qual é o total e eu sei que esse total é dado por duas partes, eu tiro uma das partes, que eu acho a outra delas. Vamos fazer aqui. O astato tem número de nêutrons igual a 125. Aqui, ó. Mesma coisa do polônio. Então, no nosso exemplo aqui, eu tenho que o polônio e o astato são isótomos, porque eles apresentam o mesmo número de nêutrons, apesar de serem elementos químicos diferentes, apresentarem número de prótons diferentes e número de massas diferentes. Agora vamos lá para os isóbaros. Os isóbaros são aqueles que apresentam o mesmo número de massa. Então aqui é só observar, vem comigo. O cobalto tem número de massa igual a 59 e número de prótons, número atômico, igual a 27. O níquel tem número de massa igual a 59 e tem número de prótons igual a 28. Se eu quiser, eu posso calcular aqui quantos nêutrons cada um tem. Eu sei que são números de nêutrons diferentes. Mas o que me interessa aqui é que a massa deles é igual. Então, vamos achar o número de nêutrons dos dois. Cobalto tem número de nêutrons igual a 32 e níquel tem número de nêutrons igual a 31. O modelo atômico proposto por Rutherford Bohr, também conhecido como modelo planetário, os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas bem estabelecidas. Um conjunto de órbitas que se encontra à mesma distância do núcleo, a gente chama de camada eletrônica ou camada energética. Cada uma dessas camadas tem seu próprio valor de energia. Quanto mais próximo do núcleo, menos energética é a camada, e quanto mais ela afasta do núcleo, mais energética ela é. Um átomo pode ter até no máximo 7 camadas eletrônicas, e essas camadas são nomeadas com as letras maiúsculas do alfabeto a partir da letra K. Então são elas: K, L, M, N, O, P e Q, cuja K é a mais próxima, menos energética, né, mais próxima do núcleo, até chegar a Q, que é a mais distante do núcleo. Cada uma dessas camadas pode abrigar um número máximo de elétrons. Observe essa tabelinha. A camada K pode ter até no máximo 2 elétrons. A camada L pode ter até no máximo 8 elétrons. A camada M pode ter até 18 elétrons. A camada N pode ter até 32 elétrons. A camada O tem até no máximo 32 elétrons. A camada P tem até 18 elétrons. E a camada Q
tem no máximo 8 elétrons. Mas como que eu vou saber quantos elétrons tem em cada camada, ou qual é o número máximo de elétrons que tem num determinado átomo? É só a gente lembrar do número atômico. O número atômico é o número de prótons. E na tabela periódica, os átomos estão descritos na sua forma neutra, ou seja, o número de prótons positivos, o número de elétrons, são as cargas negativas, eles são iguais. Assim, as cargas positivas e as cargas negativas se anulam e o átomo fica neutro. Um elétron pode saltar de uma camada para outra. Quando o elétron mais externo, quando um elétron mais interno ganha energia, ele salta e se afasta do núcleo. Só que essa condição é muito instável, então rapidamente ele volta para a camada interna e ele devolve essa energia que ele recebeu. Isso é chamado de salto quântico. E essa energia devolvida pelo elétron é usada nas nossas lâmpadas. Nas lâmpadas está acontecendo o tempo todo o salto quântico, né? A energia elétrica passa, excita o elétron e afasta ele da camada, e depois, quando ele volta para a camada interna, que era a camada de origem, ele libera luz. Camadas eletrônicas podem ser ainda divididas em subcamadas. São até 4 subcamadas, dependendo da camada eletrônica que a gente está falando. Por exemplo, a camada K tem 2 elétrons, então ela só tem uma subcamada, que é a subcamada S. Observa aí na tabelinha, com 2 elétrons. A camada L tem 8 elétrons, então ela tem até 2 subcamadas, que é a subcamada S com 2 elétrons e a subcamada P com 6 elétrons. Aí somos 6 mais 2, dá os 8 elétrons da camada L. A camada M tem até 18 elétrons, então ela pode ter 3 subcamadas. Subcamada S com 2 elétrons, subcamada P com 6 elétrons, subcamada D com 10 elétrons. A camada N, grandona, com 32 elétrons, aí ela já tem as 4 subcamadas, que são a S com 2 elétrons, subcamada P com 6 elétrons, subcamada D com 10 elétrons e subcamada F com 14 elétrons. Somando aí, 2 mais 6 dá 8, mais 10 dá 18, e 18 mais 14 dá 32 elétrons da camada N. Na camada O, a gente repete a camada N, né, com seus 32 elétrons, então com as suas 4 subcamadas, S, P, D e F. A camada P, com 18 elétrons, vai ter 3 subcamadas, S, P e D, repetindo lá a camada M. E a camada O tem 8 elétrons, então tem 2 subcamadas, repetindo lá a camada L. Juntando as camadas e as subcamadas, a gente pode construir isso aqui que se chama diagrama de Linus-Pauling. É um pouquinho complicado, e para explicar toda essa parte para vocês, eu vou marcar um encontro na próxima terça-feira, no dia 23 de junho, às 9 horas da manhã, no Meet. Então, na segunda-feira, no dia 22, eu vou liberar o link para vocês. E aí, no dia 23, na terça-feira, a gente se encontra, que eu vou falar com todos os detalhes sobre o diagrama de Linus-Pauling. Não perca o nosso encontro. A gente viu na outra videoaula que os átomos na tabela periódica, eles estão descritos na sua forma neutra. Por quê? O número de prótons e o número de elétrons é igual. Ou seja, as cargas positivas e as negativas, elas se anulam e o átomo não tem carga elétrica. Só que na natureza não é bem assim que acontece. Nós normalmente encontramos átomos ou fazendo ligação química ou em forma dos íons. Íon é aquele átomo que perdeu ou ganhou elétron. Se ele ganhou elétron, ele ganhou carga elétrica negativa, ele se torna um ânion. Se ele perdeu o elétron, ele fica mais positivo, está sobrando carga positiva no núcleo, então a gente chama ele de cátion. E isso acontece devido a uma força exercida pelo núcleo que mantém os elétrons presos ali girando ao redor dele. E essa força a gente dá o nome de eletronegatividade. Os átomos dos metais, que é
toda essa região aqui da tabela periódica, na minha tabela, eles estão todos em verde, tá vendo? Na sua, eles podem estar de alguma outra cor. Aqui do outro lado tá tudo coloridinho, então vou usar essa divisão aqui da tabela periódica. Tá? Os metais, eles normalmente têm 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada, ou camada de valência, também pode chamar assim. Então, normalmente, eles vão perder esses elétrons da última camada. Se ele tem 1, ele vai perder um elétron só. Se ele tem 2, ele perde os 2 elétrons. Se ele tem 3, ele perde os 3 elétrons. Ou seja, se ele perder os elétrons daquela camada, significa que aquela camada, neste átomo, ela deixa de existir. Então, a última camada passa a ser a camada mais interna. Já os ametais, que são esses aqui, ó, na minha tabela tá em amarelo, eles têm 4, 5, 6 ou 7 elétrons na sua última camada. E eles querem completar 8 elétrons na última camada. A isso a gente dá o nome de regra do octeto, que é para completar 8, né? Então, os átomos que têm 5 elétrons, para completar 8, eles ganham 3. Os átomos que têm 6 elétrons, para completar 8, eles ganham só mais 2. E os átomos que já têm 7 elétrons, para completar 8, eles ganham só um elétronzinho novo. Os átomos que têm 4 elétrons na última camada, eles não perdem nem ganham elétrons, então eles não se tornam um íon. Eles normalmente fazem outro tipo de ligação química, que é o compartilhamento de elétrons. E aí ele faz lá a ligação covalente, mas a gente vai ver isso mais para frente ainda. Já os gases nobres, são esses aqui, ó, essa última fileirinha aqui, ou gases inertes, né? Tem tabelas que eles vêm com o número 18, ou 8A, ou ainda 0. Eles não perdem nem ganham elétrons, porque eles já têm 8 elétrons na última camada. Então, esses átomos, eles sim são estáveis e neutros ao mesmo tempo. Estáveis porque eles não reagem, e por isso são chamados de gases inertes, e neutros porque eles são encontrados com o número de prótons e o número de elétrons equivalentes. Então, as cargas elétricas positivas e negativas se anulam e ele fica neutro, sem carga elétrica. Bem, gente, a aula era essa. Nós encerramos aqui por enquanto. Mas não se esqueça de marcar na sua agenda o nosso encontro lá no Google Meet, na próxima terça-feira, dia 23, às 9 horas da manhã. Nessa aula eu vou falar um pouquinho mais sobre a construção do diagrama de Linus-Pauling para facilitar esse processo com vocês. E esse conteúdo é bem importante, então não percam. Com esse conteúdo, vocês já conseguem lá fazer as atividades do Google Sala de Aula. E qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar. Vejo vocês no próximo vídeo.